É com grande alegria que estamos juntos mais uma vez aqui através dos nossos canais de comunicação. Eu saúdo a você, meu irmão, minha irmã, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam no lar e na vida de cada um que nos assiste. Que você possa sentir o poder de Deus e a presença dEle aí no seu lar, onde e quando você assistir esta mensagem. Certamente você já ouviu falar sobre a palavra Armagedon, principalmente nos dias atuais. Mas você sabe exatamente do que se trata esse evento? Você sabe que neste evento, Jesus se revelará de duas formas distintas para dois grupos distintos, o que a Bíblia, e para um deles, o que a Bíblia descreve como ato estranho de Deus. E principalmente, queridos, você sabe que Jesus tem preparado uma ceia diferente para cada um deste grupo? Meu nome é Winston Medeiros e é com grande alegria que estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade a essa série chamada Revelações de Jesus Cristo no Apocalipse. Nesta noite nós vamos estudar Jesus e a batalha final. Qual é a faceta de Jesus Cristo e qual a revelação dele neste momento que estaremos juntos para estudar a palavra de Deus. Convido vocês, neste momento, a fazer uma breve oração. Curve a sua fronte, feche seus olhos, vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai celestial e de amor, te agradecemos infinitamente porque até aqui tem nos sustentado com sua destra poderosa. O Senhor não nos deixa faltar nada. Principalmente, Pai, o Senhor não deixa faltar o amor e a sua proteção. Que o Senhor possa agora, neste momento que abriremos a sua santa palavra, derramar o seu Santo Espírito para nos dar a iluminação necessária para aprender de Ti e principalmente pôr em prática todos os Teus ensinamentos. Fique conosco, por Jesus. Amém. Meus queridos, antes de propriamente iniciarmos o estudo nesta noite, eu gostaria de rapidamente recapitular dois pontos principais nos estudos anteriores. Vejam que no primeiro episódio desta série, Jesus se revelou de forma individual para João, que nós estudamos ali no capítulo 1 de Apocalipse. No segundo episódio desta série, nós vimos que Jesus se revelou de uma forma coletiva e ele se mostrou para um grupo que a Bíblia se denomina como 144 mil. E ele os guia, Jesus os guia até as fontes das águas da vida. Mas vejam, queridos, que mesmo Jesus se mostrando de uma forma individual e de uma forma coletiva, tem uma característica comum para esses dois grupos. Tanto João quanto os 144 mil, são grupos de homens que aceitaram e aceitarão a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, ou seja, são um grupo de pessoas salvas. Mas hoje, queridos, nós vamos estudar uma faceta diferente de Jesus Cristo. Porque Jesus, no momento determinado, no momento específico da história desse mundo, ele vai se revelar para dois grupos distintos. Diferentemente dos dois episódios, hoje nós vamos estudar uma revelação de Jesus Cristo diferente, um pouco diferenciada daquilo que nós já estudamos ao longo dessa série. Porque Jesus não só se revelará para os salvos, mas também ele se revelará para os ímpios e sobre estes derramará o seu juízo. Rapidamente, queridos, eu gostaria também de abordar uma outra questão. Vejam que a palavra Armagedon, ela aparece somente uma única vez na Bíblia, tá certo? Apesar de ser uma palavra muito famosa, que todo mundo acha aí incorretamente que é um evento catastrófico para todos, não. Eu quero abordar aqui três aspectos preliminares do estudo desta noite, ou do momento que vocês verem essa live, para poder contextualizar a problemática do estudo de hoje. Primeiro delas. Repito, a palavra Armagedon aparece uma única vez na Bíblia, que está ali em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que assim diz: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Eu não vou aqui ficar atento ou preso a detalhes
Mas rapidamente só quero dizer que Armagedon é uma referência do Antigo Testamento a um local que ficava ali perto do Vale do Megido. Mas não é esse o tema, o estudo dessa noite. O segundo aspecto que eu quero abordar rapidamente com vocês é o seguinte. Apocalipse 16 mostra o juízo de Deus no momento do derramamento das suas 7 pragas. É um momento da história deste mundo onde Jesus derramará o seu juízo sem mistura de misericórdia. Ou seja, é uma faceta, é um caráter de Jesus Cristo, é um evento de Jesus Cristo estranho a tudo que já se viu até o presente momento. Porque todos os juízos derramados por Deus até hoje são com mistura de misericórdia. Mas a partir do momento que se fecha a porta da graça, que acaba o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial, e Deus derrama os seus juízos, a partir daí, esses juízos são sem mistura de misericórdia. E o evento conhecido como Armagedon acontece no final do 6º selo, que começa ali no verso 12 de Apocalipse 16, e vai até o início do 7º selo. Então, acontece entre o final do 6º selo, da 6ª praga, e vai no início da 7ª praga. Então, é um evento que é sem mistura de misericórdia, e fica entre a 6ª praga e a 7ª praga. O terceiro aspecto que quero abordar nessa noite é o quê? A batalha do Armagedon não é uma batalha literal, bélica, física, armamentista aqui na Terra. Não. É um evento espiritual travado por Jesus Cristo contra Satanás e todos os poderes humanos que contra Jesus Cristo pelejaram. Nós vamos ver ao longo do estudo desta noite que é um evento espiritual e não é um evento físico, bélico, como nós conhecemos nos nossos dias. Tá certo, queridos? E por isso, nós vamos ver que Jesus se revela para 2 grupos distintos. Neste mesmo evento, Jesus se revelará tanto para os salvos quanto para um grupo que a Bíblia denomina como os ímpios, porque são todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador pessoal. E agora eu convido vocês a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no maravilhoso livro de Apocalipse, a partir do capítulo 19, nós vamos ler dos versos 11 ao verso 21 a revelação de Jesus, a revelação geral de Jesus para esses 2 grupos em conjunto, e depois eu vou separar e analisar cada um mais especificamente. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11 ao verso 21, assim diz, na minha versão. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para que com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a sua marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos,
Textos fortes, não? Mas vejam um detalhe curioso. Inicialmente, a visão de João começa a descrever Jesus de uma forma magnífica e poderosa. Inclusive, com a mesma descrição que Jesus aparece em Apocalipse 1. Vejam que Jesus aparece com olhos como chama de fogo, com uma espada que sai da sua boca, afiada de 2 gumes, com um manto de linho finíssimo, a mesma visão que João tem em Apocalipse 1. E o engraçado é que a partir do verso 14, a visão muda um pouco. A descrição de João para Jesus muda um pouco. Ele começa a colocar ali elementos de guerra, elementos de batalha, como, por exemplo, cetro de ferro, espada afiada, um manto sobre o corpo, um facho escrito na coxa, como a Bíblia diz aqui, que agora eu me perdi, um nome escrito na coxa, uma espada afiada para ferir as nações, são símbolos de guerra que João estava acostumado, e aquele público-alvo, aquele telespectador ou aquele leitor que receberia a carta de João também estava acostumado. Vejam que Jesus é descrito montando um cavalo branco e sobre a cabeça vários diademas, ou seja, várias coroas, que simboliza, era uma alusão aos reis que chegavam das guerras e venciam as batalhas. Eles normalmente entravam montados num cavalo branco e sobre ele várias coroas, as coroas conquistadas. Então vejam que João começa a mudar a visão e ele começa a mostrar elementos de guerra. E aqui eu quero abordar já, primeiramente, uma faceta diferenciada de Jesus Cristo para o grupo dos ímpios, aquele que eu descrevi anteriormente. Vejam, queridos, que no verso 12 de Apocalipse 19, tem um detalhe que chama a atenção. Jesus aparece com um nome, Jesus tem um nome que ninguém conhece. Todos sabem que na Bíblia nome se refere à pessoa, se refere à raiz da pessoa, se refere ao caráter da pessoa. E vejam que ninguém conhece esse nome de Jesus Cristo porque é uma faceta de seu caráter que até hoje ele não mostrou. Só que todos os ímpios naquele momento conhecerão essa faceta de Jesus Cristo. Por isso que ele vem com um nome diferenciado, queridos. O que a Bíblia descreve como um ato estranho de Deus. Jesus vai descer, vai se revelar a este, vai derramar o seu juízo, e é um ato que nunca se viu em toda a história da humanidade. Isaías descreve esse evento, vamos lá. Isaías capítulo 28, versículo 21, olha o que o texto diz, olha o que o profeta Isaías diz. Isaías capítulo 28, versículo 21, assim diz: Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Algumas versões diz ato estranho. Então, queridos, vejam que Jesus aqui, ele vai derramar a sua ira e ele vai vencer, ele vai vindicar, ele vai vingar todo o mal que todos os seus filhos sofreram ao longo de toda a história. Por isso que na descrição de João mostra que Jesus tem um manto salpicado de sangue. Isso é uma alusão a uma referência do Velho Testamento, quando Deus derramou o seu juízo sobre Edom. Ali o profeta Isaías e o profeta Obadias falam bem disso. Então vejam, queridos, que Jesus, primeiramente, no momento da batalha do Armagedom, ele vem para vencer o pecado e todo esse mal, esse rastro de maldade, de sofrimento que todo o pecado fez os seus filhinhos passarem. E todo o mal que a terra sofreu por conta da existência do pecado, Jesus vem para vencer a batalha de uma vez por todas. Ninguém nunca viu esse caráter de Jesus Cristo, ninguém nunca viu. Mas o detalhe que nos chama a atenção, lembram que eu falei que Jesus tem 2 ceias? Esta é a primeira ceia, não é a primeira na ordem do capítulo 19, mas essa é a primeira que nós vamos estudar aqui a partir do verso 17. Acompanhem comigo, Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Jesus diz assim: Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde,
Reuni-vos para a grande ceia de Deus. Que ceia é essa, queridos? Que ceia é essa? O verso 19, pulo 18, nós vamos voltar mais para frente, mas o verso 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, queridos, que ceia que Jesus está se referindo? Realmente é a ceia que vai finalizar essa batalha. Vejam que, inclusive, Jesus descreve aqui o que haverá nesta ceia. Por isso que eu pulei o verso 18. Porque, se podemos chamar assim, o cardápio dessa ceia, está no verso 18. E são palavras fortes. Dá uma olhada ao que ali diz. Verso 18 do capítulo 19 diz assim: Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vejam, queridos, que esse texto, esse detalhe, é uma clara alusão a todos aqueles que vão sofrer o juízo de Deus. Notem, por exemplo, que esta batalha será travada por Jesus Cristo contra todos os que fizeram mal contra ele e obedeceram a Satanás. Voltem 2 capítulos, no capítulo 17 está lá descrito quem vai participar dessa batalha. A partir do verso 12 a verso 14, Apocalipse 17, versículo 12 a 14, diz o seguinte: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Verso 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e os reis dos reis. A mesma descrição de Jesus ali em Apocalipse 19. Olha o final desse texto. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, queridos, quem vai participar dessa batalha? Satanás e toda a sua hoste de pessoas, de poderes humanos que batalham contra Deus e contra a sua santa lei. E o final deles já está descrito em Apocalipse 19, 18. Mas Apocalipse 19, 18 termina dizendo o seguinte: quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. A mesma descrição das pessoas que vão aceitar a marca da besta e adorar a sua imagem, como nós vamos ver em Apocalipse 13. Vai lá comigo, Apocalipse 13, nos versos 16 e 17. Apocalipse 13, verso 16 e 17. Diz o seguinte na minha versão: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou sejam, queridos, estes que aceitam a marca da besta e adoram a sua imagem, são aqueles que batalharão contra Jesus Cristo na batalha do Armagedão, e o fim deles é a ceia, onde as aves se fartarão com a carne destas pessoas. Esse é o fim de todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Vejam que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Queridos, todos aqueles que aceitam a natureza pecaminosa, que seguem os desígnios da sua própria vontade, ao final da batalha, eles aceitarão a marca de Satanás, a marca da besta, e farão parte desta ceia que eu não quero. Ora, Deus, para que nem eu e nem você esteja nesta ceia. Será um momento terrível. Será um momento que muitos pedirão a morte e não terão. Nós vimos no estudo da semana passada, onde as pessoas pedirão a morte, pedirão para os rochedos e para as montanhas cair sobre si, mas não cairão. Eles enfrentarão a ira de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos.
por incrível que pareça, esse ato estranho de Deus é um ato de amor. Vou repetir, por incrível que pareça, a ira de Deus sobre todos os homens é um ato de amor. É um ato estranho de amor que nós não temos capacidade intelectual, por nossa mente totalmente finita, de entender. Mas sim, é um ato de amor, porque Jesus simplesmente está retribuindo a todos aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam. Eles não serão felizes no céu, infelizmente. Porque ao longo de toda uma vida, eles rejeitaram todos os convites de graça e salvação e todas as intervenções que Jesus fez ao longo de uma vida inteira. E numa sistemática que não entendemos, numa lógica que não compreendemos, o Espírito Santo vai falar com cada um no dia do juízo, com cada um, meu filho, minha filha, eu fiz tudo para que você me aceitasse, eu fiz tudo para que você aceitasse meu convite de graça e salvação, mas naquele momento você endureceu o seu coração. Queridos, como diz o livro de Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 13, me corrijam se eu estiver errado. O Espírito Santo diz, quando escutar a minha voz, não endureçais o vosso coração. Jesus, nesta noite, ou no momento que você vê essa mensagem, Ele está fazendo um convite para você. Aceita a Jesus Cristo como o único Salvador pessoal, e só assim você vai ter acesso à vida eterna. Inclusive, a outra ceia que está descrito no Apocalipse 19, que agora eu quero abordar com você. Volte a alguns textos, alguns versos, Apocalipse capítulo 19, porque vejam, queridos, eu disse no começo que Jesus se revela de duas formas. No mesmo momento, ele se revela de duas formas diferentes para dois grupos distintos. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 6 ali, até o verso 9, diz o seguinte. Apocalipse 19, versículo 6 a versículo 9, diz o seguinte. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, que evento majestoso, que momento glorioso, essa é a tão esperada volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá entre as nuvens, alardeado por sua hoste celestial, e também acompanhada à destra do Pai, porque o Todo-Poderoso virá com ele. O evento que eu e você e que todos os cristãos almejam, ao longo de toda a história que já passou por esse mundo almeja, que é a nossa redenção. É finalmente Jesus vindo em poder e grande glória para remir o mundo, para remir os justos, buscar a noiva. E ouso dizer, buscar eu e você, que tanto ansiamos ver Jesus Cristo voltar. Naquele momento, queridos, Jesus vai dizer para mim e para você, vindes, bendito do meu Pai, para a ceia que eu preparei desde a fundação desse mundo. Queridos, a visão de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, no capítulo 19, tem uma dupla faceta. Para aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, nós nos fartaremos com um banquete celestial. Infelizmente, terão pessoas que não aceitarão esse convite. Mas, queridos, antes que nós possamos finalizar essa nossa obra, nós temos muito a cumprir aqui na terra. Nós precisamos mostrar a todos que ainda não aceitaram que existe uma ceia preparada para o nosso regozijo, para o nosso esplendor, o nosso casamento finalmente no céu. Minha exortação, queridos, nessa noite, nesse estudo, é que você tenha uma visão diferenciada da palavra do Armagedon e desse evento. Vejam, queridos, quando nós escutamos a palavra do Armagedon, automaticamente a nossa mente vai para um momento bélico de guerra.
Queridos, nós não temos que ficar preocupados, prestem bem atenção no que eu vou dizer, nós não temos que ficar preocupados com as ações de Satanás. É claro que nós devemos ficar vigilantes e atentos em oração e estudo da Bíblia, mas nós temos que nos preocupar com Satanás. Ele é um inimigo derrotado. A Bíblia diz claramente que ele é um derrotado contumaz, pelo menos descreve 5 derrotas de Satanás. Apocalipse 12 sabe, mostra que Satanás já sabe que é derrotado e que pouco tempo lhe resta. Nós temos é que ficar ansiosos ou angustiados por estar na ceia das bodas do Cordeiro, pela volta de Jesus Cristo para vir nos redimir, nos buscar. Esse é o anseio que deve permear a minha e a sua vida, e todo o nosso cotidiano, toda a nossa vida deve ser permeada por isso. Onde vamos, quando no trabalho, no serviço, no lazer, na família, nós devemos pregar que Jesus Cristo logo vai voltar. Nós precisamos viver essa certeza, porque no dia do Armagedon, nesse momento terrível que essa terra passará, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todos os que acham inscrito no livro. Assim diz Daniel, capítulo 12, versículo 1. Portanto, queridos, vejam que na batalha final, Jesus é o vencedor. E todos aqueles que aceitarem o seu convite de graça e salvação diariamente, vencerão com ele e farão parte da grande ceia da boda do Senhor. Convido vocês a orar. Poderoso Deus, Pai Celestial, dirigimos-nos a Ti em nome de Jesus Cristo para pedir perdão dos nossos pecados. Dirigimos-nos a Ti, ó Pai, para que o Senhor nos use para a pregação do Evangelho, mas primeiramente que nós possamos viver a certeza da sua breve volta. Que todos nós desejamos que todos nós façamos parte das suas bodas, das bodas do Cordeiro. Se tem algum filho, algum parente, algum ente querido que está longe dos teus caminhos, que seu Santo Espírito possa alcançá-los. E que o Senhor possa nos capacitar, nos proteger, nos abençoar, nesse pouco tempo que nos resta nesse mundo de pecado. Pai Celestial, abençoe todos os lares daqueles que estão assistindo neste momento. Abençoe todas as nossas famílias, proteja as nossas crianças, Pai. Venha logo nos buscar. É o que rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.